Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e hoje eu vim te mostrar os 3 investimentos obrigatórios que você tem que ter caso você tenha 50 anos ou mais para proteger e multiplicar o seu patrimônio que você construiu ao longo da vida. E esse vídeo foi feito com base na inspiração de uma pergunta feita pelo meu seguidor aqui nos comentários do YouTube, o Nelson, que pediu para que eu fizesse um vídeo falando sobre investimentos mais adequados para cada faixa etária. Então, justamente pensando nisso, na condição do Nelson, que tem mais de 60 anos, eu resolvi fazer o vídeo de hoje, então, pensando em pessoas que já não são mais tão jovenzinhas assim, pessoas com 50 ou mais anos, e por isso eu vou trazer 3 investimentos que são perfeitos para a pessoa, com esse horizonte temporal de vivência, como forma de proteger e multiplicar o seu patrimônio de forma eficiente ao longo dos próximos anos. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, quer ver a sua pergunta sendo respondida aqui no meu canal do YouTube, não deixe de colocar aqui para mim nos comentários a sua sugestão de vídeo, que quem sabe, sua dúvida, a sua pergunta é a próxima a ser respondida em algum vídeo aqui do canal. E dito isso, pessoal, vamos então ao que interessa. Vamos falar sobre investimentos para quem aí já não é mais tão jovenzinho, para quem já tem mais de 50 anos, como dizem aí os mais velhos, já virou a montanha da vida, que tem mais tempo aí de vivência do que provavelmente, de expectativa de vida, ainda que a gente tenha uma expectativa cada vez maior para os brasileiros, infelizmente isso é ótimo, mas vamos então nos atentar agora a 3 investimentos de renda fixa ideais aí para quem tem 50 anos ou mais. E para começar, pessoal, eu queria trazer para você os títulos do Tesouro Direto IPCA+, 2029 e 2035. Historicamente, agora em abril e maio de 2024, nós estamos com janelas excelentes de entradas nesses 2 tipos de títulos do Tesouro Direto, que estão pagando taxas acima de IPCA mais 6%, que historicamente são taxas excelentes, imbatíveis no nosso mercado financeiro. Eu, inclusive, fiz um vídeo só falando sobre isso, para provar para você que IPCA mais 6% é uma taxa imbatível de investimento, conforme esse vídeo que vai ficar aqui em cima nos destaques e também ao final da apresentação de hoje. E sem sombra de dúvida, se você já não é mais jovenzinho, se você tem mais de 50 anos, ter aplicações nesses 2 tipos de títulos faz todo sentido. Primeiro, porque você vai garantir uma excelente rentabilidade no investimento mais seguro que a gente tem no mercado financeiro, que são os títulos do Tesouro Direto. E você, levando esses títulos até o seu respectivo vencimento, você estará imune à marcação a mercado, que é um fenômeno que provoca oscilação nas taxas de rentabilidade do seu investimento quando você resgata antes do vencimento. E como aí para o Tesouro IPCA 2029, a gente tem um pouco mais aí de 5 anos para esse investimento vencer, sendo plenamente possível você levar até o vencimento, ainda que você tenha mais de 50 anos. E também o 2035, afinal de contas, quem tem 50 anos ainda tem um grande horizonte temporal de investimento pela frente. São 2 investimentos que dá para você levar até os respectivos vencimentos, se blindar de qualquer efeito negativo que a gente possa ter com a marcação a mercado quando você leva até o vencimento, com excelentes taxas de juros de IPCA mais 6,11% e 6,07%, respectivamente, nos títulos IPCA 2029 e 2035 do Tesouro Direto. É claro que, inclusive, você pode, caso queira, resgatar esses títulos antes dos seus respectivos vencimentos, isso porque o nosso Tesouro Nacional te dá a garantia de recompra de todos os seus títulos do Tesouro Direto em dias úteis, mas em resgates antecipados você pode estar sujeito à marcação a mercado. Então, o ideal é, se você for uma pessoa bem mais conservadora e estiver aí se iniciando no mundo dos investimentos, que você se programe para levar até o vencimento. Pode até resgatar antes do vencimento, caso a gente tenha uma janela positiva de marcação a mercado no futuro. Eu, inclusive, falo sobre isso nesse vídeo que vai ficar aqui em cima nos destaques. Mas se você não quiser se preocupar com as oscilações, com o momento certo de resgatar para obter ganhos na marcação a mercado, se programe para levar esses títulos até o vencimento, porque, sem sombra de dúvida, as taxas atuais que estão sendo praticadas neles fazem todo o sentido. E dito isso, vamos então para o segundo tipo de investimento que toda pessoa que é aí um pouco mais velha, ela precisa ter, que são as chamadas LCIs ou LCAs. Quando a gente fala de investir para pessoas que estão aí quase chegando na terceira idade ou que já atingiram a terceira idade, é muito importante você pensar o seguinte, olha, quanto mais idoso você for, mais velho você for, menor é o horizonte temporal em que você pode deixar seu dinheiro aplicado, correto? E por isso, você deve priorizar investimentos mais seguros, mais previsíveis, como os de renda fixa, e ir
pouco a pouco, à medida que você vai envelhecendo, reduzindo a sua exposição a ativos de renda variável. Isso porque, caso aconteça uma reviravolta no mercado financeiro e você tenha prejuízos aí de forma consistente sendo registrados na sua carteira de renda variável, quanto mais idoso ou idosa você for, menos tempo você terá à frente para aguardar a recuperação desses ativos. Por isso, quanto mais avançada for a sua idade, menor tem que ser o seu percentual de alocação em ativos de renda variável e, consequentemente, maior tem que ser o quê? A sua priorização por investimentos de renda fixa, seguros e com rentabilidades totalmente previsíveis. O que é o caso dessas duas LCAs que eu vou colocar aqui na tela para você, que são LCAs oferecidas pelo Banco da Ecoval. Eu já falei sobre o Banco da Ecoval várias e várias vezes aqui no canal. É hoje, na minha opinião, um dos melhores bancos com uma conta digital gratuita para você investir em renda fixa de qualidade e segura. Inclusive, lá no Banco da Ecoval tem condição especial de abertura de conta e investimento, no qual você pode ganhar R$100 de presente. Vou deixar as instruções dessa condição promocional de abertura de conta aqui embaixo na descrição desse vídeo. E lá você encontra essas duas LCAs aqui com rentabilidade de 97% do CDI e vencimentos ou em 1 ano ou em 3 anos. E aí você escolhe o vencimento a depender da sua necessidade e do seu horizonte temporal de investimento. Lembrando que esses investimentos você só consegue resgatar no vencimento. E com uma rentabilidade de 97% CDI. Para quem não sabe, o CDI é uma taxa que anda praticamente junta com a nossa taxa Selic. E ainda que a Selic agora em 2024 esteja em queda, historicamente investimentos atrelados ao CDI se provaram como vencedores. Ainda que em momentos pontuais da nossa economia, a gente se encontre em ciclos de queda da taxa Selic. Isso porque historicamente, ainda que a Selic agora esteja caindo, historicamente a gente sempre teve uma taxa básica de juros da economia muito elevada aqui no Brasil. Então, faça chuva ou faça sol, esse tipo de investimento é muito efetivo, principalmente a LCA com vencimento em 3 anos, né? Porque em 3 anos a gente tem uma maior chance da taxa de juros voltar a subir do que num horizonte temporal mais curto de apenas 1 ano. E aí, sem sombra de dúvida, uma LCA como essa, rendendo 97% CDI, é um investimento que vai de forma segura e previsível te trazer um excelente retorno e ainda isento de imposto de renda. E além dos títulos IPCA+, e das LCAs, existe um tipo de investimento que é muito interessante e pode ser extremamente útil e estratégico para você que está aí caminhando para a terceira idade, que são as previdências, os fundos de previdência privada do tipo VGBL. Eu já falei sobre previdências privadas no guia completo sobre esse assunto, que eu vou deixar aqui em cima nos cards. E é o seguinte, pessoal, quando você investe em previdências privadas do tipo VGBL, você tem que ficar muito atento com 2 questões. A primeira é a forma de escolha da incidência tributária. Você pode escolher as previdências do tipo regressivas ou progressivas. Na minha visão, pelos motivos que eu já falei nesse vídeo sobre previdências que você pode assistir ao final da aula de hoje, as previdências do tipo regressiva são aquelas que têm uma escolha tributária mais eficiente para os investidores e nesse tipo de previdência você estará sujeito a alíquotas de imposto de renda conforme essa tabela que eu vou colocar aqui para você. E quanto mais você deixar o seu dinheiro aplicado, quanto mais tempo o seu dinheiro ficar investido em previdências, perceba que menor é a alíquota de imposto de renda que você vai pagar. Portanto, o ideal é que você se planeje, e quando for investir em previdência, você deixe o seu dinheiro aí investido por pelo menos 8 anos, para que você já entre nas faixas de alíquotas mínimas de imposto de renda. E ainda que isso não seja possível, porque nem sempre você na terceira idade vai conseguir ou ter certeza que vai poder deixar o seu dinheiro aplicado por tanto tempo, é importante você saber que as previdências do tipo VGBL, e foi exatamente por isso que eu trouxe esse tipo de investimento aqui hoje para você, é sumariamente importante que você saiba que as previdências VGBL, elas têm um benefício sucessório extremamente importante, que é a não sujeição ao imposto sobre herança, o chamado ITCMD, e ao processo de inventário. Isso porque quando você falece, os seus herdeiros, para receberem o patrimônio deixado por você, seja feito por bens imóveis ou bens móveis, todo o seu patrimônio ele precisa passar por um processo, seja judicial ou extrajudicial, há as 2 opções, mas os seus herdeiros têm que enfrentar o chamado processo de inventário, que é o processo então de transmissão de bens. E neste processo de inventário, os herdeiros eles são obrigados
a pagar o chamado Imposto sobre Herança, o famigerado ITCMD, né, o que é um imposto que vai gerar uma série de gastos, muitas vezes inesperados para os herdeiros, e fora que o processo de inventário, por mais célere que ele seja, é um processo burocrático e que dificilmente, de forma extremamente rara, dura menos do que 6 meses. E as previdências do tipo VGBL são um dos únicos tipos de investimento que a gente tem no nosso mercado financeiro tradicional que não se sujeitam ao imposto sobre herança e ao inventário. E quando você falece, o seu beneficiário indicado nesse tipo de previdência, ele recebe de forma extremamente rápida e sem pagar o imposto sobre herança o dinheiro que está alocado nesse tipo de previdência. Então, se você aí já está na terceira idade e ainda não pensou no seu planejamento sucessório, ou seja, na forma mais efetiva e econômica para você transmitir os seus bens aos seus herdeiros, pensar na hipótese de contratar uma previdência do tipo VGBL faz todo sentido, justamente para você fugir do inventário e do TCMD, na verdade, para os seus herdeiros fugirem dessas duas questões. E é muito importante você, o quanto antes, fazer uma previdência do tipo VGBL, porque conforme vocês viram, quanto mais tempo o seu dinheiro fica investido, menor é a alíquota de imposto de renda para resgate, inclusive resgate esse que pode eventualmente a ser feito pelos herdeiros. Inclusive, quero saber de você, se você se interessou por previdências do tipo VGBL, você tem interesse em receber uma seleção de previdências VGBL, feitas sob minha orientação aqui no YouTube? Se você tiver interesse em ver um vídeo sobre esse tema, com a minha seleção pessoal exclusiva de previdências, basta você digitar aqui nos comentários "eu quero", que se muita gente quiser, eu faço um vídeo exclusivo sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje e qualquer dúvida, deixe aqui para mim embaixo nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima!